Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, que todos os familiares de vocês estejam bem. Espero que, dentro de todas as possibilidades, vocês estejam sendo sempre amparados e guardados pelo nosso Mestre Jesus. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês, reunidos para mais um estudo, para mais uma reflexão, para mais um momento no qual a gente busca encontrar nas mensagens do nosso Mestre, encontrar a paz, encontrar o caminho para a verdade, o caminho correto e o caminho do bem. Então, antes da gente começar a falar do nosso tema, que vai ser para o nosso estudo de hoje, eu vou estar lendo uma página, é esse livrinho aqui, eu tenho ele há muitos anos, não me recordo, talvez uns 15, 16 anos, e é Deus Contigo. É um livrinho de cabeceira, no qual traz algumas mensagens, e mensagens escritas pela obra do autor Leon Denis. E eu abri ele ao acaso, né? E só que antes de eu estar fazendo a leitura, no qual eu abri ao acaso, a primeira página dele tem uma pequena mensagem, uma pequena reflexão do versículo de Êxodo, que fala assim: ouve a minha voz, e eu aconselharei, e seja Deus contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. É um versículo que chama bastante a nossa atenção, né? Eu achei ele muito válido da gente estar falando sobre ele hoje. E a página que eu abri ao acaso é a mensagem de número 118. Liberte a sua mente por alguns instantes das preocupações que o atordoam. Busque um lugar onde você possa sentir-se acolhido, relaxado e em paz. Nós precisamos disso, né? Em alguns momentos dos nossos dias, da nossa semana, dos dias que às vezes a gente se encontra conturbado pelas aflições do dia a dia, pela correria, né, do dia a dia. Nós precisamos muito disso, né? Buscar um lugar onde a gente possa ficar em paz e recolher por alguns minutos. Respire profunda e pausadamente, deixando que o ar invada os seus pulmões, como a chuva penetra a terra. Sinta seu corpo por inteiro, integrado à sua alma, pulsante, dádiva divina que lhe permite viver, se relacionar com o mundo, com as pessoas, amando e sendo amado. Fique assim alguns momentos e descubra o quanto esse instante contemplativo lhe fará bem. Quando possível, torne a repeti-lo, encontrando maiores estímulos para viver. É uma mensagem bem bacana, porque ela traz esse recado e uma reflexão. Quantas vezes a gente precisa se retirar, né? Eu falo, sair de cena um pouquinho, né? Vocês também jovens, que às vezes na correria do dia a dia, nos estudos, nos momentos de tensões, de uma prova, ou algum momento que não se encontra muito bem, até mesmo com um amigo, ou dentro do ambiente familiar, a gente se recolher um pouquinho, né? E é muito necessário esse momento para a gente refletir, para a gente meditar, para a gente se encontrar, né? É o que fala aqui, a gente ter uma conexão com a alma. É o momento que nós precisamos respirar profundamente, pausadamente, calmamente, para que a gente possa refletir, para que a gente possa sair daquele momento melhor, né? É um momento onde a gente busca as nossas reflexões e deixa a nossa mente se acalmar, né? Que seja pelo tempo necessário. E aqui fala, faça isso sempre que houver necessidade. Faça isso nos momentos que você se achar necessário. Então, quantas vezes dos nossos dias, das nossas semanas, a gente se acha necessário, né? É necessário que a gente se volte um pouquinho para esse momento. Eu falo assim,
meu comigo, né? Um momento meu comigo mesmo. Então é isso. Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar início aos nossos estudos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Deus de bondade, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, agradecidos pela oportunidade do estudo, agradecidos porque sabemos que estamos amparados pela espiritualidade maior, pelos nossos mentores espirituais, os nossos anjos guardiões. Ó Deus, faça-se presente na casa de cada pessoa que está vendo essa mensagem, que está vendo esse estudo. Que o Senhor possa nos amparar e nos instruir para o caminho certo e o caminho do bem. Que esse estudo possa, Senhor, mais uma vez, nos permitir ter a sabedoria e a certeza da mensagem que o Senhor nos deixou. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade e pedimos a oportunidade e a espiritualidade maior para dar início aos nossos estudos do dia de hoje. Que assim seja. Agradecidos estamos mais uma vez. Que assim seja. Bem, conforme eu falei, nós vamos falar sobre o tema. É um tema que, quando eu tive esse tema, quando eu peguei o tema para o nosso estudo, como que eu refleti, né? O tema é as provas da existência de Deus. Como ainda somos pequenos, tão pequenos, para que a gente possa falar de Deus. Mas assim, somos filhos do nosso Pai. E é um desafio muito grande quando a gente vai falar de Deus. Falar de Deus é um presente, falar de Deus é a certeza de que Ele está nos permitindo falar dele. Muitas das vezes faltam palavras para que a gente possa poder colocar o que eu estou falando, falta de fato palavra, para que a gente possa expressar, essa é a palavra, expressar a imensidão do nosso Deus. Então vamos lá. Dentro dos estudos, do resumo que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, e lá no capítulo 1º, a primeira pergunta que fala, né, o primeiro capítulo são as causas primeiras. Então a primeira pergunta que a gente encontra no Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Eis a resposta, bem pequena, bem direta, bem simples, não tem muito o que discutir diante dessa resposta, que é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então vamos lá. Deus é a inteligência primeira, causa suprema, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, vamos lá. A inteligência suprema e causa primeira. Causa primeira, ela já vem trazendo essa dimensão de que é o primeiro. É o primeiro de um todo. É o primeiro de todo o contexto que a gente conhece, desde o nosso universo, desde o nosso planeta, desde de nossa existência, né? Então, eis a causa primeira de todas as coisas. E a inteligência suprema está acima de tudo. Aí, dentro dos estudos, como que a gente pode falar de Deus, provar a existência dele, né? A gente começa a buscar alguns exemplos.
vamos lá. Se a gente estivesse dentro da sala de aula agora, né, lá no centro, se a gente estivesse dentro do nosso ambiente, o desafio que eu estaria lançando para vocês, mas como a gente está em vídeo, eu vou falar desse desafio ou falar de algo que a gente faz quase todos os dias, que a gente faz no nosso dia a dia, que é: se a gente pegar um copo com suco, né, a gente pede para nossa mãe, ou pede para uma pessoa, ou vai em algum local tomar um suco. Seja o suco que já vem pronto, numa caixinha, seja o suco que a mãe vai pegar a fruta e vai colocar a água e vai colocar o açúcar e vai dar pra gente, né? Ou seja, aquele suco de garrafinha que a gente põe uma metade de água, uma metade de suco, né? E o açúcar. Então, quando a gente pega esse copo de suco, principalmente em dias de calor, como nós estamos passando, a gente toma aquele suco tá doce, aquele suco tá gostoso, né? E nós pegamos esse copo, nós não podemos ver o açúcar que está nesse copo, mas ele tá ali, ele tá presente, porque nós pegamos, ele tá diluído naquele conteúdo da água com o extrato do suco, mas o açúcar ali se encontra. Então, como nós não podemos ver esse açúcar, mas nós podemos sentir esse açúcar, né? Nós podemos sentir o sabor doce desse açúcar. O que a gente tira dessa reflexão? Como podemos compreender realmente que Deus existe? Como aceitar a existência se não podemos vê-lo? E se existe, como podemos provar a existência de Deus? Quando eu falei do açúcar, do copo do suco, Deus é como o açúcar do suco que vocês estão tomando. Nós não vemos, mas Ele está lá. Ele está lá no meio do suco. Ele está trazendo, né, esse doce, esse doçor. E se não tiver o açúcar, ele não tem sabor, né? Eu vou falar assim, eu quero um copo de suco. Normalmente, quando a gente vai em algum local para tomar, para pedir um copo de suco, a pessoa pergunta, adoçante ou açúcar? E muitas das vezes a gente pode ter uma pessoa que fala assim, não, nenhum. Mas ali existe o sabor, o doçor da fruta, aquele açúcar natural da fruta, né? Quando é um suco natural, existe o açúcar da fruta. E se não tiver o açúcar, ele não tem sabor. Assim é Deus. Ele existe e está sempre no meio de nós. Só que não vemos. Mas, se ele sair de perto da nossa vida, a vida perde o sabor. Então, no momento que a gente fica afastado, né, de Deus, vamos dizer assim, Ele jamais se afasta da gente, mas muitas das vezes a gente se afasta, né? Nos momentos que a gente pode estar passando por uma aflição, por um momento difícil, né? Quantas vezes a gente acorda na correria do dia a dia e nem se lembra de, antes de levantar, dar aquele impulso, obrigada, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida. Nem isso. Então, é o momento que a gente se afastou, a gente se dispersou por conta da correria. Mas Ele jamais se afasta da gente. Então, a vida perde, o dia perde o sabor, a vida perde o sabor, né? É igual esse suco, esse açúcar no suco. Perde o sabor. Fica sem graça, né? Fica vazio, né? A gente não tem aquele paladar, aquele prazer de estar saboreando. É assim, a ausência de Deus é essa. A gente perde o sentido, a gente perde o prazer, a gente perde o rumo do dia, né? Aí a gente volta lá na mensagem do 118. É o momento que a gente precisa voltar um pouquinho, respirar fundo, pausadamente e poder refletir. É o nosso encontro com Deus novamente. Quando não se usa o açúcar, temos a oportunidade de ter a existência de Deus. Quando a gente não usa o açúcar naquele suco,
né? Eu estou colocando o suco como referência aqui para que a gente possa ter dimensão de onde encontrar Deus, onde Ele está. Tudo bem, eu não tenho açúcar no suco, mas eu tenho o ar que eu respiro. Eu tenho a natureza que eu posso contemplar. Eu tenho a chuva, eu tenho o sol, eu tenho as estrelas. Ali está Deus. Ele se encontra, a gente encontra Ele em todo o tempo. Eu costumo falar que às vezes Ele se manifesta no olhar de uma criança, no carinho do idoso, de um vovô, de uma vovó, que é tão bom, né? Eu sinto muita saudade dos meus avós e quando eu me recordo, benção avó, benção avô, tocar na mão do idoso é como se fosse um encontro com Deus, principalmente naquele momento que eles falam com a gente, Deus te abençoe. É como se fosse uma conexão divina que ali Ele se faz presente. Por muitas vezes, Ele se manifesta de formas que a gente não espera. Mas a gente tem que ter olhos de ver. A gente tem que estar sempre atento nas mensagens que Ele vai passar para a gente. Através de um abraço, através de um carinho, através de um olhar, através de uma mensagem, através de uma ajuda, de uma caridade, um amigo que te fez bem. Esses são os encontros com Deus. Acordar de manhã, contemplar o sol brilhando, no final da tarde a chuva que cai, ao anoitecer a lua, as estrelas, respirar, poder abrir os pulmões e ter a certeza, Deus ali está. A certeza de que Ele está presente, que Ele se faz presente no nosso alimento, nas mãos que acolhem, dos animaizinhos. Falar de Deus é um presente. Peço desculpa pela emoção. Nos papais, nas mamães, no acolhimento, na professora, a ensinar com tanto carinho a aula que ela preparou para aquele dia. Por mais que nós não pensamos que ao sair de casa, Ele está ali, cuidando, acolhendo, nos guardando. Esse é o nosso Deus, maravilhoso. Vamos dar continuidade. Ainda no Livro dos Espíritos, lá na questão de número 4, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem: num axioma. Eu vou falar sobre essa palavra, tá? Essa é a resposta. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Axioma significa algo evidente, verdadeiro e óbvio. Um conselho inicial necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Por esta razão, é aceito como verdade. Então, axioma é algo óbvio, é algo que é uma certeza, não tem o que discutir. Então, aonde que podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. É certeza. E lá no final fala: é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Então pela gente mesma, a gente tem essa certeza de que não tem o que discutir. Esse axioma, essa certeza, o verdadeiro, o óbvio, traz pra gente a resposta de onde encontrar a prova da existência de Deus. Lá, na primeira pergunta, já traz a causa primária, a suprema inteligência sobre todas as coisas. É o princípio. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação.
O universo existe, ele tem, pois, uma causa, e duvidar da existência de Deus seria negar todo o efeito em uma causa e adiantar que nada pode fazer alguma coisa. Então não há o que se discutir, é muito óbvio. Assim, em outras palavras, basta nos olhar ao nosso redor e veremos inúmeras coisas: os animais, as flores, as pessoas, os rios, a chuva, as estrelas, o nosso universo, o nosso planeta, a lua, o sol. Tudo ele fez. Todas são obras de Deus. Vamos lembrar ainda que tudo isso que vemos na Terra, no nosso planeta, já existia muito antes da nossa existência, da existência do homem. Todos os movimentos do nosso planeta, em todos os corpos celestiais, em tudo que se observa e se encadeia no universo, todas as forças que estão em constante harmonia nos mostram a criação e a ação de um poder inteligente que a tudo preside e controla sabiamente a este ser supremo e a esta inteligência suprema que denominamos Deus. Então, a gente consegue resumir e compreender a existência dele. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 14, tem uma mensagem deixada por nosso Mestre Jesus, Filho de Deus, que fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecerei também o meu Pai. Então o recado que ele dá é esse. Nós conhecemos Jesus. Jesus passou por nossa terra, trouxe uma mensagem, a mensagem de paz. Nosso irmão, nosso mestre. Mas ele fala aqui no Evangelho de João: conhecereis também o meu Pai. Então nós precisamos ainda buscar mais conhecer a Deus, encontrar Deus dentro de nós. É aquele momento que a gente precisa ter eu comigo mesmo e ter a certeza de que Ele está. E Ele se faz presente em cada coisinha, em cada movimento desse planeta. Nada é por acaso, tudo existe uma razão. E a razão, Ele decide, Deus. Então, meus alunos, meus queridos alunos, essa é a mensagem, esse foi o resumo que eu fiz. Eu vou deixar um link de uma música, vou colocar ela aqui, para que a gente possa ouvi-la, mas eu vou deixar o link dela. Eu acho bacana no final aí vocês clicarem e ouvir essa música também, tá bom? Eu vou colocar ela aqui e depois disso nós vamos fazer a nossa prece. Eu só vou fazer o seguinte: eu vou ler a letra dela para vocês antes que a gente ouça. A música é Ouço Deus, por Sérgio Santos. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus nos ciclones e mares bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas reluzentes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor, na presença do amigo na dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Então vamos ouvir? Das águas do rio, ouço Deus nos segundos vazios.
Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Nas estrelas reluzes, vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Vejo Deus no furor de ciclones vazios, bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Então, queridos alunos, essa música, ela traz essa reflexão de onde a gente pode ouvir Deus e sentir Deus, que vocês possam encontrá-lo de formas mais simples. Ali ele está, ali está presente. Vamos fazer a nossa prece final. Deus de bondade, agradecidos estamos por poder falar esse tema que tanto nos tocou. Que o Senhor possa olhar por esse planeta que passa ainda por tantas provas e expiações. Esse momento difícil que passamos, no momento em que uma guerra foi iniciada. Pedimos, Deus, que coloque sua mão sobre toda essa humanidade, onde tantos buscam pão, amor e a paz. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Deus, que possamos encontrar das formas mais simples e que o teu amor possa trazer a paz que tanto buscamos. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus queridos, espero que vocês possam ter uma semana de paz, uma semana de luz na presença de Deus e de Jesus. Que assim seja, hoje e sempre. Um grande abraço com muito carinho para vocês. Fiquem com Deus.